Glória a Deus, com muita alegria, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, que bênção, estamos na casa do Senhor, nessa manhã de domingo, para mais um culto de louvor a Deus. Nosso domingo é um dia especial, começa muito cedo com a nossa escola dominical, e aqui estamos nós para o primeiro culto matinal. Nessa hora também estamos entrando na Tempo Central FM. Quero saudar todos os nossos ouvintes que acompanham nossos cultos aos domingos. Que Deus vos abençoe. Estamos também no canal da nossa igreja no YouTube. Muitos irmãos assistem agora online, depois do culto também acompanham. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada um das suas famílias. Eu peço que a igreja, por favor, coloque-se de pés. Muitos irmãos chegando, a igreja já ficando repleta de irmãos e irmãs. Vamos juntos, com muita alegria, cultuar o Senhor nesta manhã, meus irmãos. E como sempre fazemos, iniciamos com uma leitura bíblica. E a leitura devocional do nosso culto desta manhã está baseada no Evangelho de Mateus. Vamos ler dos versículos 1 ao versículo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 7. E a Bíblia que tenho comigo aqui é a Nova Almeida atualizada. Os irmãos leem nas suas versões, podem ler também aqui na legenda do telão. Vamos juntos ler a palavra do Senhor. Os irmãos encontraram? Amém. Vamos ler. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A igreja diz amém. Amém. Vamos juntos ler esse versículo 7, meus irmãos, com muita alegria, para os irmãos em casa saber que essa igreja está repleta de irmãos e irmãs, cheio de alegria para começar esse culto. Nós vamos ler juntos no telão, porque aí a gente consegue ler numa mesma versão, tá bom? Na Nova Almeida atualizada, tá a mesma versão na NVI. No 3, tá bom? Versículo 7, peço que a telão, por favor, coloque o versículo 7, nós vamos ler todos juntos em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. No 3, tá bom? Como um lindo coral assembleano, meus irmãos. 1, 2, 3. Glória a Deus. Quantos alcançaram misericórdia já do Senhor? Que alegria estarmos na casa de Deus nessa manhã. Meus irmãos, eu quero justificar a ausência do nosso pastor Antônio José, é o pastor dessa igreja. Teve uma indisposiçãozinha e por causa disso ele não está cultuando conosco hoje pela manhã. Mas está bem, conversei com ele hoje pela manhã. E ele recomendou uma palavra de felicitação, de parabéns a todos os nossos papais. Segundo domingo de agosto, meus irmãos, é o dia dos pais. E eu vejo aqui muitos pais cultuando ao Senhor. Eu sei que alguns viajam nesse período para ver os seus pais no interior, mas a igreja está repleta de irmãos, pais de crianças, pais de adolescentes, pais de jovens, pais de adultos que já são avós, bisavós. Que Deus abençoe cada um de vocês. Receba um abraço desta igreja, não só aqueles que estão aqui cultuando conosco, mas todos os papais que também acompanham o nosso culto através da nossa rádio, através da transmissão do culto no canal da igreja. Deus abençoe. Teremos mais homenagem no decorrer da programação das nossas crianças. Então hoje nós vamos ser mimados um pouquinho, os pais. Então aguente aí que vai ser bênção para nós, em nome de Jesus. Quantos irmãos querem oração? Vamos orar em nome de Jesus esta manhã. Altíssimo Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por esta manhã de domingo.
É uma alegria poder estar na tua casa com os meus irmãos, a tua igreja, Pai. Fazemos isso, Senhor, todos os domingos, pela manhã, pela noite. E fazemos, Senhor, com satisfação, porque esse é o melhor lugar de estar. Não haveria um lugar melhor de começar a semana do que com a nossa família espiritual, com nossos irmãos, Pai, a igreja de Jesus, para adorar o teu nome, desfrutar da comunhão que temos, para ouvir a tua voz através da pregação da tua palavra, através dos louvores, mas para especialmente prestar a ti, Senhor, um culto de adoração. Que cada irmão, que cada irmã nesta manhã, Senhor, tenha esse coração aberto, Deus, para isso, para te adorar. É para isso que nós viemos aqui. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, nos lábios de cada um dos teus filhos. Que a cada louvor sintamos, Senhor, a nossa alma, Deus, exultante pelo prazer e a liberdade de te adorar e bendizê-lo, porque só fazemos isso em razão da liberdade que temos pelo teu Espírito Santo. O teu Espírito Santo que nos deu vida e que habita em nós. É Ele que move o nosso coração para a verdadeira adoração a Cristo. Ah, meu Deus, eu oro agora por todos os nossos irmãos que ainda estão a caminho. Eu oro por aqueles que estão acompanhando o nosso culto pela Rádio Tempo Central FM, pelo canal da igreja. Que a tua bênção alcance multidões de famílias, especialmente os nossos papais, que hoje celebram o seu dia com as suas famílias, e aqueles que estão aqui, Senhor, para te agradecer pelo grande privilégio de ser pai. Que o Senhor os abençoe, que conceda-lhes a graça, Deus, de cumprir com êxito e fidelidade a missão de proteger, de prover, de guiar os seus filhos no temor do Senhor. Obrigado por esta manhã, nós te bendizemos, te agradecemos, no nome de Jesus. A igreja diga amém. Podeis sentar, meus irmãos, vamos juntos adorar o Senhor com muita alegria. Glórias a Deus, nós cumprimentamos toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria, meus irmãos, estarmos essa manhã na casa do Senhor. E nós também, do Ministério de Louvor da igreja, queremos parabenizar todos os papais que estão aqui, neste culto presentes, aos irmãos que nos acompanham pelo culto online e também pela rádio. Em especial, meus irmãos, quero deixar um abraço apertado no meu pai, irmão Agenor, meu sogro, irmão Jorge, que está aqui essa manhã. Então vamos louvar com alegria em nome de Jesus. Iniciaremos, meus irmãos, com o hino da harpa de número 88, Revela a nós, Senhor. Cantemos com alegria. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus
descansar dos dias meus, feliz viver, receberei em ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Toda a igreja cante com muita alegria. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor. Hino de número 198, achei um bom amigo. Glória a Deus. Cantemos. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que ele purifica e guarda para si. Cante! Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Meu mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para
juntos cantemos: Consolador, Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha tomação. Dos mares é o rio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para Consolador amado, Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha tomação. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos continuar esse momento de louvor ao Senhor. E nós gentilmente pedimos que você se coloque de pés. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, declarando que Ele é o nosso Deus forte. Cante com muita alegria em nome de Jesus. Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Cante! Tirei o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, e outro igual não há. Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Aleluia! O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Tirei o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion,
Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Hino abençoado. A gente aprende até umas palavrinhas hebraicas, meus irmãos. Que bênção, né? Glória a Deus. Eu quero nessa hora, com muita alegria, meus irmãos, apresentar os nossos irmãos, amigos que estão nos visitando. E peço que, por favor, aonde estiver um visitante no nosso meio, dê um sinal com a sua mão para que a gente possa saudar bem-vindo. Glória a Deus. Vejo algumas mãos levantadas. Você está aqui visitando de outro ministério, de outra cidade. Várias mãos levantadas. Que bom, meus irmãos, poder recebê-los aqui esta manhã. E nós iremos manifestar nossa alegria agora por recebê-los. A Igreja de Jesus pode dizer amém? Amém. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero lembrar os irmãos, no início do culto já fiz menção do nosso culto, está sendo transmitido pela nossa Templo Central FM, lembrá-los da nossa rádio. Eu sei que a igreja em peso já está acompanhando nossa programação diariamente, mas reforço isso para que você não só acompanhe, mas possa também divulgar através das nossas redes sociais, as redes sociais da nossa rádio. E é tão especial, meus irmãos, a gente está ali no dia a dia, nos programas, recebendo tanto feedback de irmãos que na hora que amanhece o dia, já liga o radinho e deixa o radinho tocando lá o dia todo, até a hora de dormir, meus irmãos. Que bênção, né? Muitos louvores abençoados durante todo o dia, a cada hora, uma reflexão dos nossos pastores. Tem sido muito especial, então divulgue para que a gente alcance mais pessoas. O objetivo da Templo Central FM é compartilhar a palavra do Senhor para pessoas. E temos, meus irmãos, alcançado muita gente, não só aqui na Grande Fortaleza, mas no raio de 100 quilômetros. A gente, quando sai de Fortaleza viajando pelo interior, literalmente roda 100 quilômetros ouvindo com muita nitidez. E tem sido uma bênção, porque assim, meus irmãos, milhares e milhares de pessoas são alcançadas pela palavra do Senhor. Eu quero já também apresentar aos irmãos a nossa programação semanal. Começamos a semana hoje com domingo, mas ao longo dos próximos dias teremos uma programação muito especial. Amanhã, segunda-feira, nós temos a nossa consagração, 8 horas da manhã. E às 17 horas nós temos a nossa sala virtual de oração. Na terça-feira, e essa é um aviso importante, será o nosso culto de Santa Ceia. A nossa ceia de terça-feira normalmente é na primeira terça-feira, mas na semana passada estávamos em festividades dos 30 anos do Stadec, e o nosso pastor adiou a ceia da semana passada, irá acontecer agora na próxima terça-feira. Todos os irmãos estão convidados para juntos cercarmos a mesa do Senhor. Na quinta-feira teremos o nosso ciclo de oração. A igreja já conhece, é um momento que o povo de Deus se reúne para orar, e o Senhor tem feito grandes maravilhas, meus irmãos, todas as quintas-feiras, a partir das 14 horas. E aí, no domingo, nós temos pela manhã a nossa escola bíblica dominical, e por ser já o terceiro domingo de agosto, nós teremos cultos de Santa Ceia, no culto da manhã e no culto da noite. Todos os irmãos estão convidados, se programem para que em um dos cultos você esteja conosco e possa ceiar conosco no próximo domingo, tanto pela manhã como à noite, tá bom? Quero divulgar também, meus irmãos, o Nordeste para Cristo. Os irmãos sabem que no domingo passado foi culto de missões, e foi lançada essa grande mobilização do Nordeste para Cristo. Hoje, dia 10 de agosto, está sendo lançado nas nossas congregações. E essa grande mobilização começa dia 13 de agosto e se estende até o dia 12 de setembro. E aí, no dia 13 de setembro, que é o segundo sábado, teremos uma grande mobilização evangelística em toda a cidade de Fortaleza, todas as nossas congregações, todos os ministérios específicos. E aí os irmãos aqui da congregação sede estão convidados para participar conosco. Como eu participo? 2 maneiras de você participar. Primeiro é sendo intercessor nesse movimento de oração que começa dia 13. Nós estamos disponibilizando aos irmãos o cartão de intercessão. Os nossos diáconos estarão com esse cartão na mão. Quando ele passar por você no momento do ofertório, você pode pedir o cartão de intercessão. Nesse cartão, você tem um espaço para colocar o nome de
3 pessoas. Então você vai identificar alguém da sua família, um amigo, alguém que você conheça e queira orar por esta pessoa. Nós temos tantos testemunhos, meus irmãos. Eu mesmo presenciei isso, esse milagre extraordinário da gente orar por alguém e o Senhor alcançar esta pessoa e salvar esta pessoa. E eu queria incentivar que você faça isso. Certamente tem alguém no seu ciclo de influência, de amizade, que precisa de salvação. Então, você vai pedir o cartão de intercessão, vai colocar o nome desta pessoa, você vai se comprometer durante todo esse período, orar por esta pessoa, orar mesmo, tá, gente? Aí tem o calendário de oração envolvendo todos os segmentos e ministérios específicos da igreja. Aí também você pode se envolver, porque tem o dia das crianças, tem o dia dos adolescentes, tem o dia dos jovens, o dia das mulheres, o dia dos casais. Então, provavelmente, cada um aqui está dentro de um grupo desse. Aí, no seu dia da semana, você dedica aquele dia para orar ao Senhor pelo Nordeste para Cristo. A segunda forma de participar é no dia 13 de setembro, porque teremos uma grande mobilização. Todas as congregações e também a igreja sede estará aqui nas ruas, gente, fazendo um trabalho de evangelismo o dia todo. E esse trabalho terá uma participação especial do projeto Missão Central, irmão Lucas. Ele vai vir aqui agora para falar um pouco para a gente desse lindo projeto que está acontecendo aqui na nossa igreja sede, através de um grupo de jovens, irmãos e irmãs, que estão empenhados, fazendo um trabalho muito bonito. Eu chamo aqui o irmão Lucas para ele compartilhar conosco um pouco mais do Missão Central. Amém, pastor. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus queridos, bom dia. Tudo bem com vocês? Então, gente, quero compartilhar algo muito belo, né, que é o Missão Central. Quem aqui já ouviu falar do Missão Central? Olha só, tem uma turma legal, mas muitas pessoas ainda não ouviram falar do nosso projeto. Gente, nós acreditamos que o Evangelho deve ser anunciado a toda criatura, né? O Evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. E todas as segundas-feiras à noite, a partir das 19 horas, nós temos nos encontrado aqui no Estadec e nós saímos rumo às casas das pessoas aqui, que moram no entorno da igreja. Nós temos muitas pessoas que necessitam do básico, gente. Parece que não, porque quem não mora aqui no centro, acha que só tem prédio comercial, acha que não tem muitos residentes. Mas temos muitas pessoas que moram aqui no centro da cidade. Nós temos muitos kitnets aqui no entorno da igreja, que dá em torno de umas 200 pessoas que moram aqui, só nesse entorno aqui. Tem kitnet que a gente entra e fica assustado da quantidade de pessoas que moram lá. As pessoas passam o dia trabalhando, né? E no final da noite vão para a sua dormida, vão descansar. E é nesse momento que a gente vai lá e faz as visitas. Então, nós precisamos de mais voluntários, nós precisamos de mais pessoas para atuar conosco. Os campos estão brancos, né? E nós temos orado, nós temos pedido ao Senhor para que Ele envie mais trabalhadores. São muitas histórias para compartilhar e eu não posso nem compartilhar algumas delas aqui no YouTube, porque talvez daria até problema com o YouTube. Mas tem uma breve história que eu gostaria de compartilhar para que os irmãos possam ficar cientes, né, do que tem acontecido. Tem uma moradora aqui na rua do lado, o nome dela é Sandra, e sempre que nós visitamos a pessoa pela primeira vez, nós, ao final da visita, nós perguntamos: qual a sua maior necessidade hoje? O que você gostaria de ganhar hoje? O que você precisa para hoje? E aí ela respondeu: eu queria amigos, eu não tenho amigos. E quando ela respondeu isso, eu fiquei, de certa forma, chocado, porque normalmente as pessoas têm a tendência a responder algo material. Mas ela respondeu que queria amigos, ela não tem amigos. Aí eu falei: bom, nossa igreja aqui do lado, seremos seus amigos. Ficaremos vindo aqui todas as segundas-feiras, vamos conversar com você. Sempre que formos ao culto, vamos aqui, antes do culto, fazer uma visita aqui para você. E criamos um laço com ela, né? Ela não trabalhava, e aí eu perguntei: o que eu posso te oferecer para ter algum tipo de trabalho, para você ter alguma renda, né?
Aí ela, olha, eu já vendi coisa na rua. Então, vou fazer o seguinte, eu vou arranjar uns fardinhos de água, um isoporzinho e você venderia? Ela, com certeza, eu já vendi, né? E ela ficou muito alegre quando a gente fez essa doação. E ela pode agora ter um trabalhozinho e ter uma renda, sabe? São muitas necessidades dessas pessoas. Às vezes é um amigo, muitas dessas pessoas querem um trabalho, muitas dessas pessoas têm necessidades físicas, muitas dessas pessoas não têm um alimento para o dia. E aí a gente tem buscado atuar em todas as áreas, orando, intercedendo, agindo, porque essas pessoas necessitam de Jesus, necessitam de nós. E todas as vezes que nós fazemos isso a um desses pequeninos, nós fazemos ao Senhor, porque foi Ele mesmo quem disse, não é verdade? Quem não segue ainda o nosso Instagram, o Instagram é @projeto.central. Você que está na rádio, no YouTube, @projeto.central. Lá tem algumas informações. Quem desejar se voluntariar ou conhecer um pouco mais das nossas histórias, do projeto em si, nós estaremos aqui ao lado no final do culto também com o stand, tirando algumas dúvidas, tá bom, gente? São muitas pessoas que têm sido impactadas e eu tenho certeza que Deus pode usar a vida de cada um de vocês aqui. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus, um trabalho extraordinário acontecendo, meus irmãos. O nosso desejo é que cada irmão desta igreja, cada membro desta igreja, possa se engajar em algo para fazer. Por isso que nós temos nos empenhado em prover muitas possibilidades de engajamento, para que a gente não viva a vida apenas de vir ao culto, mas se engajar efetivamente, fazer algo, servir a igreja, servir pessoas, servir as famílias, servir o reino de Deus. Então coloque no seu coração esse objetivo, eu vou me envolver em alguma coisa. Procure a gente, pastor, como é que eu participo mais? Como é que eu me envolvo mais? Como é que eu sirvo em algo específico nesta igreja? Os irmãos estão vendo esse projeto maravilhoso, Deus tem despertado tantas pessoas, meus irmãos. Toda segunda-feira eles estão indo nas casas, evangelizando, compartilhando a vida de Deus com estas pessoas. E nós precisamos de mais irmãos, mais irmãs. Se você se sente tocado por esta missão, procure a equipe do Ponto Central, dê o seu nome, participe em nome de Jesus. Eu quero, com muita alegria, meus irmãos, apresentar, vindo do Rio Grande do Norte, pastor Luciano, com sua esposa e seus filhos. Onde está o pastor Luciano? Por favor, dê um sinal. Glória a Deus, está ali. Sua esposa. Glória a Deus. A Igreja de Jesus recebe com alegria essa família querida do Rio Grande do Norte, estado vizinho nosso aqui. Digamos todos amém. Amém. Seja bem-vindo, pastor Luciano, toda a sua família, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero juntamente com vocês agora assistir um vídeo rápido da nossa construção. Está avançando, Deus tem feito grandes milagres. Então nós vamos assistir esse vídeo. Logo em seguida, amado pastor Afonso já sobe aqui para nos conduzir no momento do ofertório em nome de Jesus. Graças a Deus.
Meus amados, é uma maravilha a gente ver essa obra progredindo, crescendo. Há um mês aproximadamente, o pastor Kelso ia lá fazer uma visita. Eu digo, Kelso, eu quero ir contigo. Aí tem todo um protocolo para ir lá, entrar no canteiro de obras. Tem que botar botas, tem capacete, colete, tudo. E fomos ali. E realmente a gente se sente assim impactado de ver aquilo. Você que está dentro da obra, a coisa fica bem mais assim impactante. E nós louvamos a Deus porque por essas imagens essa obra já cresceu, já aumentou. Estavam começando ali a galeria, já está pronta, toda de aço, né? Já está passível já dos acabamentos, de botar um piso. E assim que a obra, cada dia vai crescendo. E essa obra cresce, avança por causa da sua contribuição, porque você se engajou nesse projeto, você faz parte desse projeto, e é através dessas doações, dessa contribuição, que nós podemos avançar cada vez mais e dar mais celeridade a esta obra. Amém? Queremos também, nessa oportunidade, convidar aqui os oficiais da igreja para nós contribuirmos os nossos dízimos, nossas ofertas, também a nossa contribuição por tempo, se for o caso, para que esta obra e muitas outras prossiga. Esse trabalho aí do ponto central, no entorno, tudo isso requer recurso, requer que seja feito investimentos, né? E é importante que você esteja participando de tudo. A igreja tem que ser uma igreja viva, uma igreja atuante. E eu quero também, nessa oportunidade, parabenizar todos os pais e desejar a cada pai aqui presente uma família abençoada e filhos abençoados. E quero também, nessa oportunidade, agradecer a Deus pela minha família, que é abençoada e eu tenho filhos maravilhosos. Oremos ao Senhor. Eterno e poderoso Deus, te damos graças, Senhor, por estarmos na tua casa, nesse culto de celebração ao teu nome, Pai. Pai querido e amado, temos muitas razões para te agradecer, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, porque tu tens estado conosco em todos os momentos. Te agradecemos pelas nossas famílias, Pai. Te agradecemos pelo sustento que tu tens garantido. Te agradecemos por tudo, Pai. E com esse coração agradecido, Senhor, vamos agora contribuir com a tua obra. Contribuir para que mais vidas sejam alcançadas, mais vidas sejam assistidas, para que esta igreja faça a diferença neste lugar. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Dime por qué, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha
não me queimar, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Queridos irmãos e irmãs, desejo cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Bom estarmos nesse lugar de vida, lugar de graça, para mais uma vez refletirmos ante a presença do nosso Deus e a palavra, a Escritura, que se coloca como um grande desafio, que é ministrar a palavra de Deus e falar a vontade de Deus à sua igreja. É sempre um grande desafio, mas é sempre um grande privilégio. Hoje mais cedo, às 7 da manhã, eu estava numa empresa ministrando uma palestra aos pais daquela empresa e eu falava para eles do quanto Deus nos concedeu um privilégio importante, um privilégio que não pode ser adiado, que não pode ser terceirizado, que é o privilégio de viver paternidade, de ser instrumento de vida, de construir uma jornada, um caminho e um exemplo para os nossos filhos, de deixar um marco, um legado, de deixar uma história. Talvez queiramos deixar dinheiro, ou queiramos deixar uma educação de ampla qualidade, mas sem dúvidas nenhuma, o maior desafio é deixar uma história que precisa ser repetida. A nossa geração não tem a missão de repetir aquilo que recebemos dos nossos pais, porque os nossos filhos estão diante de novas perguntas. Mas nós temos uma missão, e a nossa missão é que os nossos filhos sejam melhores do que nós fomos. E nós temos o arsenal para isso. Então eu queria parabenizar a todos os papais nesta manhã e dizer do privilégio que é
falar a vocês neste lugar. Eu queria pedir uma salva de palmas a todos os papais. Jornada do Sermão da Montanha, a série que estamos trabalhando já há alguns meses. Já pensamos sobre bem-aventurados pobres, bem-aventurado aqueles que sentem fome e sede de justiça, bem-aventurados mansos, também aqueles que derramam lágrimas e que choram. E hoje cabe nos refletir sobre bem-aventurados são esses que carregam o dom da misericórdia. E aqui há uma orientação acompanhada de uma promessa, porque se eu entrego misericórdia, eu recepciono misericórdia, eu receberei misericórdia. Essa é a ordem ordenada pelo Senhor em Mateus capítulo 5, versículo 7. Então, abramos a Escritura novamente nesse texto, e esse texto fala-nos, e eu quero ler a partir de duas traduções. Primeiro, na tradução mais conhecida de todos nós, a ideia na corrigida é: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E eu sempre gosto de ler na tradução do Eugene Peterson a mensagem. Nessa tradução, o autor diz o seguinte: abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que vocês precisarem de ajuda, vocês também receberão cuidado. Olha que coisa interessante, simples: bem-aventurados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros, porque no momento em que a necessidade chegar na sua casa, naturalmente vocês serão assistidos e cuidados. A expressão misericórdia, olhando numa perspectiva, a etimologia da palavra, né? Aquilo que é a origem da palavra, ela é derivada de três expressões, a junção de três expressões. Miser, que é o mesmo que miserável, isso vem do latim miserável, infeliz, ou aquele que sofre, aquele que padece. Cor, que dá acesso à expressão cordis, é um genitivo de coração, de cardia, e se conclui com ia. Ia é um sufixo de substantivo abstrato que faz referência à qualidade ou estado. Então, misericórdia significa, trocando em miúdos, sentir no coração a miséria do outro. Carregar no próprio coração o sofrimento do outro. Isso é que significa misericórdia. E quando examinando a teologia, nós encontraremos diversos proponentes pensando sobre o tema da misericórdia. Agostinho, um dos mais importantes teólogos da igreja, no século quarto e quinto, ele vai nos ensinar que a misericórdia é aquilo de essencial em Deus. Ele diz que Deus é tão movido à misericórdia que há um desejo maior de Deus em exercer misericórdia sobre nós do que em nossas vidas de buscar tal misericórdia. Então há uma predisposição maior no céu em nos perdoar do que nas nossas vidas em pedir perdão. Há um desejo maior dos céus em nos visitar com graça, com oportunidades e com misericórdia, do que nas nossas vidas em suplicar tal graça, tal verdade e tal misericórdia. Tomás de Aquino, já 9 séculos depois, ele vai nos ensinar que essa misericórdia, ela é perfeita quando pensada numa perspectiva bíblica. Porque a misericórdia bíblica consegue unir justiça e amor. O que é misericórdia segundo a perspectiva de Tomás de Aquino e segundo o Novo Testamento? É o casamento entre justiça e amor. A misericórdia consente a habitação, a permanência e a caminhada da justiça e do amor. E quando a gente pensa misericórdia, nós estamos diante de um dos temas mais relevantes, imprescindíveis e importantes da Escritura Sagrada. Então, à guisa de introdução, eu queria pensar com vocês sobre isso. E agora, qual seria da Escritura Sagrada o texto que nos ajudaria a pensar sobre essa misericórdia, sobre esse ato de acolhimento,
de reconhecimento da miséria do outro. Qual seria o momento histórico na Escritura Sagrada em que nós nos aproximaríamos mais disso? Eu perguntei ao Espírito do Senhor, e o Espírito de Deus me conduziu a João, capítulo de número 8, quando ali nós nos apropriamos de uma das mais lindas verdades do Novo Testamento, um dos encontros mais preciosos do ministério de Jesus. Quando a Escritura dá conta de uma mulher que é lançada aos pés de Jesus, é jogada aos pés de Jesus. E é importante a gente pensar sobre esse texto, porque esse texto, ele sofreu desde o momento em que ele foi registrado. É o texto em que uma mulher foi apanhada em adultério e ela é levada até o Mestre Jesus. Esse texto, para os irmãos terem ideia, alguns códices removeram esse trecho da tradução. E Agostinho diz que a razão por que eles fizeram isso é porque alguns escribas acreditavam que, se algumas mulheres lessem esse texto, poderiam encontrar algum tipo de liberdade para o adultério, ou aprovação para o adultério. E aí essa perspectiva machista, pesada e densa, que acompanhou toda a história, que nós precisamos dar conta disso, também é uma discussão contemporânea. Nós estamos no mês do agosto lilás, não é isso? Em que a gente precisa parar e refletir sobre a violência contra a mulher. E nós estamos falando de um texto que foi de alguns códices removidos, de algumas traduções removidos, porque existia a ideia de que a mulher poderia receber um determinado incentivo. Então pensemos sobre isso nesta manhã. É muito importante a gente pensar sobre isso nesta manhã, tá certo? Então os fariseus se aproximam de Jesus. E eu quero ler para os irmãos apenas o início desse trecho. O que diz a Escritura? E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Nós já sabemos o que diz a lei, mas o que você diz? É preciso ser franco, irmãos, e dizer que eles foram hábeis e inteligentes. O pecado do adultério era um pecado que atrairia a pena capital. Havia um dito entre os judeus que era o seguinte: o judeu deve morrer antes de cometer idolatria, assassinato ou adultério. Era um pecado denso, de elevado peso. E eles trazem aquela situação até o mestre. O objetivo não era resgatar o primor da lei, ou garantir o cumprimento da lei. O objetivo era colocar Jesus em dificuldade. E sejamos francos, eles foram bem inteligentes. Porque se Jesus dissesse não devemos apedrejar esta mulher, ele estaria contrariando a lei de Moisés. Em Levítico nós temos a orientação sobre aquele que comete adultério deve ser morto, apedrejado. O homem e a mulher. Onde está o homem nessa circunstância? Não sabemos. Eles já haviam dado um jeito de liberar o homem, né? Então só a mulher está sendo julgada nesse processo. Levíticos capítulo 20, versículo 10, a Escritura diz isso. Então Jesus não poderia dizer um simples não. Jesus também não poderia dizer sim, apedreja. A minha orientação é que vocês precisam regular a mira e atirar a pedra. Jesus não poderia fazer isso porque a pena capital só poderia ser aplicada por Roma. Ainda que no contexto do templo, a pena capital precisaria necessariamente participar da ordenança, orientação de Roma. Então ele estaria contrariando César. E se Jesus ficasse em silêncio, estaria contrariando a multidão. Então perceba que situação complicada. E a Escritura diz que Jesus dá o silêncio como resposta. Porque as pessoas não perceberam que entre a regra da lei, da normativa de Moisés, entre a ordem institucional de Roma
E entre o desejo raivoso da multidão, havia ali uma pessoa. Havia ali uma mulher, invisibilizada, esquecida, humilhada, rechaçada, desprezada. Ela se tornara apenas o seu pecado, perdeu a humanidade, deixou de ser gente. Ninguém sequer cita o nome desta mulher. Ela não é lembrada, tornou-se paisagem. E essa perspectiva de invisibilidade não é algo contido apenas nesse texto. A invisibilidade é uma realidade que também nos toca. Nós estávamos ouvindo Lucas falando sobre isso. Quando você vê alguém em situação de fome, de necessidade, a primeira coisa que nos vem à mente é que nós devemos chegar lá com assistencialismo, uma cesta de alimentos. Mas ali tem um humano com carências de relacionamento. E ela diz, sim, é visível que o meu corpo padece de fome, mas a minha alma padece de companhia. Eu quero amigos. E nós nos tornamos cegos a esta realidade. Eu elenquei aqui alguns grupos que sofrem invisibilidade social e esse fenômeno persiste até os dias de hoje. Pessoas em situação de rua, parece parte da paisagem urbana, da paisagem da cidade. Nos acostumamos com elas. Trabalhadores informais ou domésticos. Tem um experimento de um diretor de uma escola que antes de assumir aquela escola, ele ficou 1 mês na equipe da limpeza, limpando as salas. E depois de 1 mês ele mudou a farda e chegou como diretor. E ele perguntou se alguém conhecia ele, e ninguém conhecia. Durante 1 mês ele limpou, transitou, caminhou, e ele não foi conhecido. E por que ele não foi conhecido? Porque ele era o chão de fábrica, o faxineiro. Como diretor, ele passou a ser cobiçado, observado, e recebeu uma porção de amigos sinceros, né? Crianças e adolescentes que nascem em periferia já recebem uma estigma, uma marca, e às vezes são esquecidos, neutralizados e também invisibilizados. Idosos solitários que sofrem nos asilos, esquecidos pela família muitas vezes, depositados naqueles espaços. Pessoas com transtornos mentais ou neurodivergentes. E também a nossa enorme população carcerária. Esses são grupos invisíveis do nosso país. E a pergunta que se coloca nesta manhã é por que existe tanta invisibilidade? Por que estamos cegos para enxergar o outro, a semelhança daquela multidão que enfurecida carregava pedras para matar aquela mulher? Tem um autor que eu admiro, que é o Larry Crabb, ele diz que isso acontece porque nós não temos coragem de enfrentar as nossas próprias misérias. Isso acontece porque nós queremos matar o outro. E eu quero matar o outro porque o seu pecado representa aquilo que eu tento esconder em mim. Isso acontece porque o meu mundo está desorganizado, bagunçado. E quando eu vejo alguém com um mundo mais bagunçado que o meu, eu tento eliminá-lo para proteger o meu mundo. Isso acontece porque alguém que cai fala um pouco de mim, da minha imperfeição. Então eu preciso isolar e me distanciar ao máximo para que eu não esteja aproximado ou parecido com alguém que cai.
É mais fácil apedrejar, excluir, distanciar, do que tentar organizar o próprio mundo. É mais fácil destruir o mundo do outro do que reconhecer as limitações da nossa própria história. Aí Jesus olha para aquela multidão enfurecida e diz: muito bem, vocês suportaram o meu silêncio, eu espero que suportem a minha voz. Dá uma olhada no mundo de vocês, examina como é que está o coração de vocês. E sejam francos nessa análise, porque eu não acho que haja muita diferença entre o mundo de vocês e o mundo dessa mulher. Talvez a única diferença seja que ela foi flagrada. Mas o mundo de vocês não está tão bem organizado assim. Então vejam como está o mundo de vocês. Essa é a orientação de Jesus. Antes de aniquilar o mundo de outro, perceba como é que está o próprio coração. Por que você tem ira contra o outro? Porque o ato desse outro fala da minha pior versão. Do meu deslize, daquilo que eu labuto e trabalho para esconder de todos. Porque nós também somos vistos no pecado do outro. Aí Jesus diz assim: eu quero que você acesse o seu mundo e tente organizar. Porque eu vou me agachar aqui, eu vou ficar no mesmo nível dela. E eu vou organizar o mundo dela. Porque o meu mundo, diria Jesus, está ordenado. E eu sei o que é um mundo em desordem. E ninguém aqui está com o mundo organizado. Porque eu quero vê-la. Porque entre a regra da lei, a norma de Roma e a raiva de vocês, existe uma pessoa que eu estou vendo. Vocês não estão, mas eu me agachei. Eu escrevi no chão só como desculpa para olhar olho a olho. Ela foi jogada, invisibilizada, mas eu fiquei no mesmo nível que ela. Porque existe uma pessoa, e essa pessoa não é definida apenas pelo seu pecado. Há mais a ser dito. Existe uma trilogia, está sendo produzida a última, que é um filme que tem uma fotografia bem interessante. É uma ficção científica chamada Avatar. Acontece numa lógica estranha, num mundo estranho. E sempre que você assiste algo nesse sentido, você assiste com um olhar teológico. Você não consegue fugir disso. E nesse mundo existe uma forma que eles se cumprimentam. Quando eles vão se cumprimentar neste mundo, eles se aproximam um do outro e eles colocam a mão sobre o ombro ou sobre a face. E eles dizem assim: eu vejo você. Eu vejo você. Pode parecer singelo, mas eles não dizem bom dia, como você está, boa tarde, boa noite. Eles dizem: eu vejo você. Se nós nos cumprimentássemos desta forma, isso não seria totalmente verdade, mas seria bem interessante. Mas não seria totalmente verdade. Porque você pode até olhar para a pessoa que está do seu lado e você pensar que está vendo esta pessoa, mas não está. Mas nesta manhã eu estou aqui para lembrar-lhes que você já foi percebido. Que existe um que te vê nesta manhã. Você pode carregar a sensação de rejeição, de violência, de humilhação. E você pode ter furtada da sua vida a possibilidade de ser quem você é. Mas existe uma aqui nesta manhã que te vê. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado, e eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado: você, diga isso, em nome de Jesus, você
foi visto pelo Eterno. Você foi vista pelo Eterno, você foi percebido, você foi percebida. Existe um Deus que nos vê, a partir de todas as camadas de dor e de sofrimento. Ele nos vê, eis a razão por que estamos aqui nesta manhã. Não há invisibilidade frente ao olhar do nosso Deus. E o que é mais lindo é o que Lewis disse. C.S. Lewis diz que Deus, quando nos olha, Ele não nos olha como nós somos nesse momento. Olha que extraordinário. Quando Deus nos olha, Ele nos olha como nós seremos no fim da jornada com Ele. Não é como você está agora, é como você estará lá no fim, caminhando de mão dadas, com a beleza do Evangelho, com um arrependimento constante e com a consciência de que precisa melhorar para a glória do nome do teu Deus. Portanto, continua caminhando, ergue a tua cabeça, você não vai desistir. Você não é alguém esquecida ou esquecido, desprezada ou desprezado. Você é percebida por um rei, por um eterno, por um Deus que cuidou, criou, estabeleceu e abençoou a sua história. Essa palavra de Deus a nós. Não a invisibilidade. Então, se eu sou percebido e se alguém organiza o meu mundo, eu preciso trabalhar para organizar o mundo dos outros. Eu preciso me esmerar e me envolver com Deus na organização das desordens de outras pessoas. Adotar esse lugar de juiz não é tão difícil. Difícil é pagar o preço de escutar, de acolher, de dedicar tempo, de chorar junto, de esperar a ferida cicatrizar, de restaurar. Mas Deus já levantou neste lugar homens e mulheres que cuidam, homens e mulheres que olham para os outros a partir da perspectiva do Evangelho, homens e mulheres que contemplam o outro como as mais lindas e belas possibilidades de Deus. É isso que o Evangelho nos convida a pensar. Então a Escritura nos diz que eles estavam ali tentando Jesus. O desejo deles era acusá-lo. E o que faz Jesus? Jesus se inclina, e a Bíblia diz que com um dedo ele começa a escrever na terra. No versículo 7 a Bíblia diz que eles insistiram porque ele estava em silêncio. E eles perguntaram, Jesus então endireitou-se e diz: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra contra ela. E sabe o que ele fez? Ele voltou de novo para o mundo dela. A Bíblia diz que imediatamente ele se inclinou de novo, ele estava interessado. Ele voltou a olhar para ela nos olhos. Ele se ergue, lança a palavra e declina. Que precioso pensar nisso, irmãos. Deus nos coloca diante dessa ideia do nivelamento. Jesus não olha para aquela mulher de cima para baixo. Ele não se une à multidão para julgá-la. Ele entra no espaço, no mundo, na vida, na desordem daquela mulher jogada ao chão. E ele se interessa por sua vida. Quando eu ministro a disciplina de aconselhamento pastoral, eu gasto algumas horas explicando esse princípio. Se compreendermos o poder do nivelamento, nós teríamos espaços de cura extraordinários nas nossas relações. Se todo conselheiro, antes de acolher uma pessoa para a escuta, recepcionar esta pessoa com a consciência de que o conselheiro tem potencialidade de cometer todos os pecados que esta pessoa agora vai falar,
nós olharíamos para estas pessoas de forma diferente. O perfeito estava nivelado a ela sem pecado. E muitas vezes, nós pecadores, usamos as pedras. O perfeito estava nivelado àquela mulher para nos ensinar que cuidamos quando observamos e quando nos nivelamos. Quando nos colocamos à disposição, quando apresentamos também a desordem do nosso mundo. Para que haja conexão e cura, é preciso que sejam duas pessoas conversando, dois seres humanos conversando. E não um juiz e um candidato à condenação. Isso fará toda a diferença quando concluído o processo. Porque no final essa pessoa poderá sair dali escutando pedradas. Um barulho de pedra que dói, um barulho de pedra que julga, um barulho de pedra que maltrata e que mata. Mas o propósito do Evangelho é que aquela pessoa que está escutando, alguém que carrega a graça de Deus, escute apenas um barulho. O barulho de pedras caindo ao solo. Isso é música, irmãos. Nós não temos competência para julgar. E com o mesmo tamanho de pedra que nós utilizaremos para ferir o outro, alguém um dia vai medir uma pedra para nos ferir. Com a régua e a métrica que nós estamos medindo o outro, alguém vai usar a mesma régua para medir as nossas vidas. Esse é o ensino do Mestre. E o que nós queremos nessa manhã? Pedras que ferem, que matam, ou pedras que caem ao solo? Esse texto está nos ensinando que a humanidade não está dividida entre pecadores e não pecadores. A humanidade está dividida entre aqueles que atiram pedra e aqueles que deixam pedras cair ao solo. Então, se você chegou nesta manhã, nesse lugar, carregando descontentamento, ira, raiva, o Senhor te dará graças. O Espírito de Deus visitará a tua consciência. O Espírito do Senhor vai estimular o teu coração e você vai largar as pedras neste lugar. E este som vai alegrar o coração do teu Deus e o teu coração. E a restauração e o estabelecimento de um lugar de paz e harmonia nascerá na tua casa, no teu casamento e nas tuas relações, para a glória do nome do teu Deus que harmoniza todas as coisas. Quem recebe esta palavra nesta manhã? Pedras caindo ao solo, eis a música. Pedras caindo ao solo, eis a vontade de Deus. Pedras caindo ao solo, eis a adoração. Não a pedra que desfere o golpe, mas a pedra que é lançada fora para oportunizar a ordenação do mundo do outro. E enquanto a pedra cai ao solo, Deus vai organizando o mundo daquela mulher. Mas tem algo curioso nesse trecho. É que Jesus está escrevendo no solo. E tem gente que diz o que a Bíblia não diz. Tem gente que apresenta um estudo das 7 palavras ditas ou escritas por Jesus na areia. Irmãos, eu não sei o que Jesus estava escrevendo. Lutero disse que se a Bíblia fala, a gente fala, se a Bíblia cala, é melhor calar. Então, se a Escritura não nos deixa claro o que Jesus escreveu, importa nos lembrar que o mesmo dedo que está escrevendo sobre a terra, sobre o solo, foi o que em Êxodo escreveu os 10 mandamentos. A Bíblia diz que com um dedo Deus escreveu na tábua de pedra os 10 mandamentos. Foi o mesmo dedo que em Daniel, lá no livro de Daniel, escreveu Mene, Mene, Tekel, Parsi, para Belsazar. Pesado fostes na balança e achado em falta. Então existe algo singelo nesse texto.
Para a mulher, Jesus está escrevendo na terra. Em Moisés, numa pedra. Em Moisés, num pedaço de rocha. Em Daniel, numa muralha. Numa parede. Para a mulher, sob a terra. E sabe por que não sabemos o que foi escrito? Porque o vento passou. Nós temos ciência do que foi escrito para Moisés. Nós temos ciência do que foi escrito para Belsazar. Mas não sabemos o que foi escrito naquele episódio com aquela mulher. Porque o vento passou. E quando o vento passou, desfez o que estava escrito. Você consegue perceber este princípio? Que Deus escreveu os meus e os seus pecados na areia. E o vento do Espírito soprou sobre eles. E apagou as nossas transgressões. Você sabia que Isaías anteveu este fato? Lá no capítulo 43, versículo 25. Quando Isaías, usado por Deus, diz: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões. Ele é o vento que apaga as nossas transgressões. E por amor de mim e dos teus pecados, eu não me lembro mais. Eu sou o que apaga as tuas transgressões. E por amor de mim, diz o Senhor, dos teus pecados eu não tenho memória. Escrito sobre a areia. Você pode celebrar o fato de que você já foi perdoada? De que você já foi perdoado por Deus? De que a cédula que era contra você foi rasgada e desfeita? E de que há um sopro do Espírito trazendo graça, memória, vida, cura, estabelecimento de perdão e alegria para a tua alma nesta manhã? De que a bondade do Eterno, a vida do Eterno, a graça do Eterno nos visita nesta manhã, e de que nós estamos aqui para cantar e celebrar a sua bondade, porque Ele nos perdoou, porque o seu perdão chegou até nós, e agora estamos aqui jubilosos e cheios de alegria. O salmista, no Salmo de número 48, versículo 8, ele diz: contudo o Senhor mandará sua misericórdia de dia. Essa é a palavra de Deus. Você precisa de algo nessa manhã? Eis a palavra de Deus à sua vida. O Senhor mandará a misericórdia dele de dia para você. De dia. Receba esta palavra em nome de Jesus. E de noite, a sua canção estará comigo. O Senhor te visitará em misericórdia pela manhã e te fará cantar durante a noite. Te fará celebrar durante a noite. Uma oração ao Deus da minha vida. Aí você termina o dia orando. A misericórdia de Deus te visita pela manhã, a canção inunda a tua tarde e a oração inunda a tua noite. É assim o teu dia, é assim a tua vida. Há uma visitação do Senhor sobre nós, porque a sua graça chegou, a sua misericórdia chegou e novas possibilidades foram alinhadas no céu. E agora nós estamos vivendo essas novas possibilidades em Deus. Agora, eu preciso, enquanto discípulo do Mestre, olhar para o outro. Perceber o outro, não na perspectiva do juiz. Dietrich Bonhoeffer diz que Jesus recebe uma mulher em julgamento e a sua pergunta julga todos os juízes. É autoridade, irmãos. A sua pergunta, ao invés de julgar a condenada, julga os juízes. Há uma fala da Madre Teresa de Calcutá que ela diz o seguinte: se a gente perde tempo julgando as pessoas, nós não teremos tempo suficiente para amá-las e acolhê-las. Então, se a gente passa tempo demais tentando examinar o que o outro fez, a gente perde a oportunidade e o privilégio de fazer algo por esta pessoa e ser instrumento de Deus na vida desta pessoa. Portanto, ao invés de pensar sobre o que o outro fez, comece a pensar sobre tudo que Deus fará na sua vida quando você despender de tempo e quando você aplicar-se a cuidar do outro. Essa é a orientação desse texto. Amém, queridos? Já caminhando para o final da ministração, eu desejo concluir com o último versículo desse trecho,
de João quando a misericórdia de Deus é percebida nesta relação. Lá no versículo de número 9, em João 8, a Escritura diz que quando eles ouviram isso, saíram um a um, a começar dos mais velhos até os últimos. E ficaram só Jesus e a mulher que estava onde? No meio. Eu li há 2 meses atrás um livro importante do Eliot Aronson, chamado O Animal Social. Neste livro, ele traz um conceito que é a ideia da conformidade coletiva. O que esse nome significa? Efeito manada. Aquilo que nós somos capazes de fazer em grupo, que nós reprovamos na individualidade. Nós precisamos proteger principalmente os nossos adolescentes desse efeito. Gente que está ali com as pedras nas mãos para atirar, está com as pedras nas mãos para atirar, não porque deseja matar, mas porque está influenciada e deseja ser aprovado pelos demais. A ideia é, à medida que eu lanço uma pedra, eu estou diluindo a responsabilidade. Linchamento. No Ceará acontecem muitos linchamentos. E aí a pessoa que dá um único chute, volta para casa com a sensação de que não matou, porque não foi só o seu chute que matou, de que não tem responsabilidade e fez algo bom porque chutou alguém que merecia morrer. Essa lógica de diluição de responsabilidade é condenada por Jesus. Jesus nos ensina nesse texto que nós não devemos nos conformar à coletividade. Que nós devemos tentar organizar a nossa própria história e o nosso próprio mundo. A gente não dá conta disso, irmãos. Se você passar a vida inteira examinando a sua própria desordem, você ainda não dará conta. Então, unir-se a outras pessoas para o mal é um convite feito na vida de todos nós. Em um dado momento da vida, na adolescência, na juventude, nós recebemos esse convite. Há uma semana eu assisti a uma aula de um professor que foi transferido de Minas. E lá ele atendia adolescentes envolvidos com problemas de segurança pública. E ele contou de 5 adolescentes que um dia estavam saindo de um jogo, classe média. E um deles disse o seguinte: vamos ver qual é a adrenalina de assaltar uma pessoa. E aí, usando a faca da fruta, os outros 5 concordaram, os outros 4 concordaram. E eles foram na parada de um ônibus e assaltaram uma menina. O único problema é que esta menina era filha de um desembargador. No Brasil, o crime tem um peso diferente dependendo de para quem ele é cometido. Eles foram imediatamente presos. Não, mas era no espaço socioeducativo. É lindíssimo o nome, né? Ali dentro, eles sofreram violência que esse professor ficou com a voz embargada quando tentou falar. Das muitas violências que aqueles adolescentes sofreram. E agora ele estava conversando com adolescentes que tiveram suas vidas destruídas, literalmente destruídas, por causa de um convite bobo, banal, por causa de uma experiência tosca, estranha, simplesmente pelo desejo de participar de algo, ou pertencer a algo, ou viver uma experiência diferente. Como igreja, nós precisamos orar pelos nossos filhos. Dia dos Pais. É nossa missão proteger os nossos filhos na ambiência da oração, mas dedicar aos nossos filhos a atenção e o cuidado para saber com quem eles estão caminhando. Porque é um único ato, e esse único ato pode deflagrar tristeza, sofrimento, dor e morte. Então Jesus, nesse texto, está nos ensinando que o único que pode atirar pedras naquela mulher é Ele. E Ele escolheu não fazê-lo.
E se Ele escolheu não fazê-lo, cabe a nós também não fazer. Nesse texto, Jesus não está nos ensinando uma misericórdia exacerbada, mas nesse texto Jesus está nos dizendo que se você foi flagrado em pecado, Jesus olha para você nesta manhã e diz assim: eles não te condenaram, eu também não te condeno. Eu te perdoo. Eu restauro o seu coração. Eu restauro a sua história. Eu quero caminhar com você. Se você foi pego em flagrante, Jesus diria isso. Se você não foi pego, mas fez, e carrega o dano da consciência desastrada, pesada e angustiada, nessa manhã um convite do Senhor, e esse convite trará leveza ao seu coração. Eu também não te condeno. Eu te dei vida até hoje. O nome disso é oportunidade. Arrepende-te hoje ainda e receba a leveza e graça de Deus para o teu coração. Existe uma graça de Deus estabelecida neste lugar. E eu quero concluir essa ministração dizendo-lhes que nós não deveríamos buscar condenar o pecado do outro, porque perder a presença de Deus já é a pior de todas as condenações. Alguém que peca perde o desejo e a vontade, a coragem de se aproximar de Deus. E esta já é a maior de todas as condenações. Portanto, sabe qual a palavra de Deus para algumas pessoas que estão nesse lugar? E você que nos assiste a partir da rádio, da internet, vai e não peques mais. Eu te libero para ir sem pedradas, mas eu te aconselho a caminhar sem culpa. Vai, liberdade e livramento. Ninguém mais vai apedrejar você. Não peques mais. É um outro tipo de liberdade. Escolhe viver para a minha glória. E não aprisionado ou aprisionada à culpa. É melhor para você. É mais leve. É mais agradável. O acusador não terá domínio sobre a sua vida. Porque viver em pecado, depois de conhecer o dom de Deus, é como ser apedrejado todos os dias. Essa é uma manhã de liberdade. Essa é uma manhã de libertação. Essa é uma manhã de restauração. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Há um ato misericordioso de Deus repousando sobre nós nesse lugar. Você que ouviu esta palavra e deseja receber oração, deseja ter o seu mundo organizado, reconhece que somente Deus pode fazer isso por você, eu te convido a vir aqui à frente. Nós vamos concluir este culto já. Ainda temos um momento especial, mas eu já quero convidar você para receber esta oração, se assim você desejar. Há um Deus que organiza mundos. Há um Deus que sara histórias. Nós já temos algumas pessoas vindo à frente. Há uma presença graciosa de Deus repousando sobre nós. Vai. Liberdade para ir. Não peques mais. Conselho para viver essa liberdade. O Salmo de número 145, versículo 8. Diz que o Eterno é todo misericordioso e cheio de graça. Ele não se apressa em irar-se e é rico em amor. O Eterno, versículo 9, é bom para todos. Tudo o que Ele faz é cheio de graça. O Eterno é bom para todos. Ele é bom para mim. Ele é bom para minha Cíntia. Ele é bom para Milena, para o Arthur. Ele é bom para você. Ele é bom para a nossa casa.
Judas, verso 21 diz assim: conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Se Ele organizou a nossa casa, organiza a casa de outro. Se Ele cuidou da desordem da tua vida, empreende esforço em cuidar da vida de outro, porque o Senhor te capacitará para isso. Não as pedras lançadas, sim as pedras despejadas no solo. É este o som, é este o barulho, é esta a misericórdia de Deus sobre nós. Porque bem-aventurado são os misericordiosos. Sabe o que vai acontecer com eles? Eles vão receber a mesma coisa que entregaram. Senhor nosso Deus e Pai, nós não temos palavras exatas para agradecer o Teu amor. Tua presença silenciosa, agradável, presença que sara, que inunda-nos de paz, presença que nos ensina a pertencer a Ti, remove de nós o desejo de ser aprovado pelo grupo, aplaudido, pertencer a outro grupo e fazer o que for necessário para isso. Não, Senhor, nós pertencemos a Ti, nós somos do céu, nós somos do reino, nós somos Teus filhos, e esta é a maior dádiva, este é o maior dom. Sim, Senhor, Tu podes organizar a nossa vida, o nosso mundo, já tens feito isso. Eu suplico-Te que faças isso de forma especial na vida dos Teus filhos e filhas que estão aqui à frente. Derrama sobre eles a Tua doce presença, a Tua graça restauradora, a Tua misericórdia. Sim, Deus, faz recair sobre nós a Tua bondade nesta manhã. Te celebramos por esta palavra e suplicamos-Te que permaneças conosco em todo o tempo, porque Tu és o indispensável em nossas vidas. Em o nome de Jesus nós oramos-Te e em fé e celebração Te agradecemos. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tua Adore o Senhor nesse momento. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Levante sua mão, adorando ao Senhor, bendizendo Ele por tudo que Ele tem falado conosco. Aleluia! Todo tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, Eu cantarei da bondade de Deus, a doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo da bondade de Deus. és fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, Eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. Podemos aplaudir o Senhor, meus irmãos, pelo que Ele tem falado conosco. Os irmãos podem voltar,
Se alguém tiver aceitado Jesus, por favor, dê o seu nome para que os irmãos do Ministério de Acolhimento possam anotar o seu nome e a gente possa fazer um contato e o discipulado. Temos alguém aceitou Jesus aqui, meus irmãos? Tivemos uma, glória a Deus, tivemos uma irmã que aceitou Jesus, que vez. A igreja pode adorar o Senhor por isso? Pronto. Então, a irmã, por favor, dá o nome, tá bom? Para o Ministério de Acolhimento, que a gente puder encaminhar para o nosso discipulado. Meus irmãos, eu peço que todos sentem, nós estamos já chegando ao final do culto, mas temos uma programação especial de homenagem aos nossos pais, pelo Ministério Infantil da igreja. Peço aqui apoio dos nossos diáconos para deixar aqui esse espaço aberto e que tenha uma boa visibilidade para que nossos pais, todos os pais presentes, também que estão acompanhando o nosso culto agora, possam ser homenageados em nome de Jesus, tá bom? As crianças estão aqui se acomodando e todos assistamos com muita alegria. Os papais, é o momento da sua homenagem em nome de Jesus.
Glória a Deus. Deixa eu achar aqui um lugar aqui para entrar aqui, meus irmãos. Meus irmãos, passar aqui, filhinha. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Podemos, mais uma vez, meus irmãos, dar assim uma linda salva de palmas para todos os nossos pais. Deus abençoe os papais da nossa igreja que estão acompanhando o nosso culto. Meus irmãos, que multidão de crianças, né? E eles se querendo ver os papais aí no meio da igreja. É uma luta, meus irmãos. Glória a Jesus. É verdade, pastor Vinicius. Que bênção, meus irmãos. Deus abençoe. Irmã Crisliane, todos os nossos líderes do nosso ministério infantil. Nós vamos orar agora, meus irmãos. Eu quero, juntamente com as crianças aqui, estão aqui, nós vamos orar. E nós vamos orar pelos nossos aniversariantes, meus irmãos. Também alguns pedidos de oração, e eu peço que enquanto eu chamo o seu nome, você venha aqui à frente, para que nós oremos agora em nome de Jesus. Irmã Maria da Silva, pede oração por cura. Irmã Cláudia Oliveira também por cura. Irmã Eronilde Marta está aniversariando. Por favor, irmã Marta, venha em nome de Jesus. Seu esposo já fez menção aqui do seu aniversário. Queremos orar pela senhora. Irmã Liduína Barbosa também aniversariando. Oração pelo irmão Carlos Freitas, por cura. Irmã Celsa Gomes, por cura. Irmã Maria Onilda, também por cura. Irmão Herbert também está aniversariando. Vem aqui, por favor, todos os irmãos aniversariantes. Vamos orar em nome de Jesus. Obrigado, irmão Ademar. Meus irmãos, estão chegando aqui, os nossos irmãos que estão aniversariando. Venham todos, por favor, para que nós possamos parabenizá-los. E juntos vamos orar por vocês, tá bom? Glória a Deus. Estão todos aqui. Bênção de Deus. A Igreja de Jesus quer parabenizar todos esses amados irmãos. Digamos todos, feliz aniversário. Feliz aniversário. Que Deus vos abençoe. Glória a Deus. Receber até das crianças também, meus irmãos. Que bênção, né? Vamos orar em nome de Jesus, encerrando este culto esta manhã. Aqueles que quiserem cultuar conosco, logo mais às 18 horas, teremos o nosso segundo culto e juntos estaremos aqui em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por esta manhã. Manhã abençoada, alegre, festiva, Senhor. Te adoramos, bendizemos o Teu nome, ouvimos a Tua doce voz falando conosco, mas também, Senhor, podemos prestar homenagens justas, Pai, aos nossos queridos papais, homens que o Senhor tem dado a missão honrosa, Deus, de criar os seus filhos, protegê-los, educá-los, prover suas necessidades. Ah, Deus, temos em Ti o maior e mais glorioso exemplo de Pai. Tu tens sido Pai bondoso para conosco, Pai misericordioso. E eu oro agora, Senhor, por todos os papais, que o Senhor lhes dê saúde, lhes dê força, lhes dê graça, para que com alegria, com honra, dignidade, cumpra a sua missão e o papel que o Senhor tem confiado a cada um deles. Eu oro agora, Senhor, pelos meus irmãos que estão aniversariando, receberam, Deus, essa dádiva santa de celebrar mais um ano de vida. Queremos pedir a Tua bênção, a Tua graça, a longevidade, saúde, realizações do Senhor para cada um desses queridos irmãos. Nós oramos por aqueles que apresentaram os seus nomes, precisando de cura. Estenda as mãos para curar, Senhor. Que os Teus filhos possam agora ser curados, receber a dádiva da bênção da cura. O Senhor é poderoso para ouvir nossas orações agora. Eu Te agradeço por todas as nossas criancinhas, o ministério infantil da igreja. Que o Senhor abençoe cada uma delas e dê um futuro maravilhoso que Te honre, Pai, e glorifique o Teu nome. Estas coisas eu peço agora, agradeço, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande infinito amor do Pai, que a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo seja sobre a igreja de Jesus, hoje e para sempre. E toda a igreja e todas as crianças, com muita alegria, diga amém. Deus abençoe, meus irmãos. Semana abençoada para todos.